Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Lilian Martins. Hoje iremos estudar os termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Sujeito e predicado. O aluno se interessava cada vez mais pelas matérias. Quem se interessava cada vez mais pelas matérias? O aluno. O aluno é o sujeito dessa oração. Se interessava cada vez mais pelas matérias é o predicado. Vamos ver a posição do sujeito na oração. Ele pode estar na ordem direta ou na ordem inversa. Na ordem direta quer dizer que ele vai estar antes do predicado. E ordem inversa quer dizer que o sujeito vai estar ou no meio ou no final do predicado. Observem. Ordem direta. Os alunos desenhavam despreocupados. Os alunos estão antes do predicado desenhavam despreocupados. Por isso, ordem direta. Ordem inversa. Despreocupados, os alunos desenhavam. Despreocupados, faz parte do predicado e está antes do sujeito. Por isso, ordem inversa. Núcleo do sujeito. Um bando de pássaros sobrevoava a cidade. Quem sobrevoava a cidade? Um bando de pássaros. Bando é a palavra principal aqui do sujeito. É a palavra principal e será núcleo. Por quê? Porque bando é um substantivo e ela não está vindo precedida de preposição. Pássaros tem a preposição de na frente, por isso que pássaros não é o núcleo, e sim bando. Os meus 2 irmãos são morenos. Quem são morenos? Os meus 2 irmãos é o sujeito dessa oração. Irmãos é a palavra mais importante, portanto, ela será núcleo. É um substantivo, e não vem precedida de preposição na frente. Por isso, esta palavra é mais importante e é núcleo. O gato de pelo preto dormiu no telhado. Quem dormiu no telhado? O gato de pelo preto. É o sujeito dessa oração. A palavra mais importante aqui, que será núcleo, é gato. Gato vem precedida de um artigo. É um substantivo. O substantivo sempre será núcleo do sujeito, quando não houver preposição na frente dele. Tipos de sujeito. Simples. Rodrigo aprendeu algumas notas musicais. Rodrigo é o sujeito dessa oração. E temos aí apenas um núcleo, por isso sujeito simples. O pai e o filho eram 2 faces da mesma moeda. Quem eram 2 faces da mesma moeda? O pai e o filho é o sujeito dessa oração. Temos como núcleo pai, filho. Temos 2 núcleos, por isso sujeito composto. Sujeito implícito. Concordamos com sua decisão. Quem concorda com sua decisão? Nós. A gente sabe que é nós pela terminação verbal. Sujeito implícito, porque não está escrito e a gente pressupõe pela terminação verbal. Sujeito indeterminado. Pegaram meu lápis, professor. Quem pegou seu lápis? Não se sabe quem pegou o lápis dele. Por isso, sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele vai estar na terceira pessoa do plural, eles. A gente sabe que pela terminação que é eles pegaram meu lápis, mas não se sabe quem, por isso sujeito indeterminado. Oração sem sujeito é quando tiver o verbo haver indicando tempo transcorrido, indicando o sentido de existir. Há muitos sonegadores impunes. Eu posso trocar esse há por existir. Existem muitos sonegadores impunes. Esse há é um verbo haver, é um verbo impessoal, indicando aqui um sentido de existir. Por isso, oração sem sujeito. A oração sem sujeito também é quando o verbo fazer, indicar tempo transcorrido. Faz dias que o carteiro não aparece. Esse verbo fazer, ele está indicando o tempo transcorrido. Por isso, oração sem sujeito. E quando temos também um verbo que vai indicar fenômeno da natureza, a oração também será sem sujeito. Choveu muito ontem. Esse choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza, por isso oração sem sujeito. Tipos de predicado.
Os bombeiros socorreram as vítimas do incêndio. Quem socorreu as vítimas do incêndio? Os bombeiros. Os bombeiros é o sujeito dessa oração. Socorreram as vítimas do incêndio é o predicado. Socorreram é um verbo de ação, um verbo importante. Portanto, ele sempre será núcleo do predicado. Temos aí um núcleo que é um verbo de ação, por isso predicado verbal. Lilian está ansiosa. Quem está ansiosa? Lilian é o sujeito dessa oração. Está ansiosa é o predicado. Está é um verbo de ligação. O verbo de ligação ele vai indicar o estado do sujeito ou do objeto e ele nunca será núcleo. Ansiosa será o núcleo desse predicado. Temos aí o núcleo que é um nome, por isso predicado nominal. As crianças continuam felizes. Quem continuam felizes? As crianças, que está na função de sujeito. Continuam felizes é o predicado. Continuam é um verbo de ligação, portanto, ele nunca será núcleo do predicado. Temos como núcleo felizes, que é um nome, que se refere às crianças que estão na função de sujeito. Por isso, felizes é o predicativo do sujeito. Os rapazes retornaram da excursão felizes. Quem retornou da excursão feliz? Os rapazes. Os rapazes é o sujeito dessa oração. Retornaram da excursão felizes é o predicado. Temos aí como núcleo um verbo de ação, retornaram, e o núcleo nome, né? Um núcleo que é um nome, felizes. Temos aí dois núcleos, um sendo um verbal e um nominal, por isso o predicado verbo nominal. Os colegas consideram Marcos inteligente. Quem considera Marcos inteligente? Os colegas é o sujeito dessa oração. Mas consideram o quê? Marcos inteligente. Marcos inteligente é o objeto, né? É o objeto que o verbo, esse verbo aqui, que é um verbo transitivo, ele pede um complemento verbal. E esse complemento é chamado de objeto direto, porque não temos aí uma preposição. Foi direto para o seu complemento. Os colegas consideram o quê? Marcos, inteligente. Inteligente se refere a Marcos. Marcos está na função de objeto, por isso predicativo do objeto. Se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal, acione o sininho e deixe seu like.